Lucas capítulo 19, você pode abrir a sua Bíblia para nós acompanharmos essa narrativa da palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, não irmãos, perdão, 24, desculpa. Lucas 24. E eu costumo dizer que a melhor coisa que nós podemos fazer é entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que conduz todas as coisas. Eu agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos, por ter conhecido essa igreja, né? O Senhor, Ele tem me abençoado a cada dia mais, né? Minha maior bênção foi ter conhecido a Nicinha, e por causa da Nicinha eu vim para cá e conheci os irmãos, né? E o Senhor tem nos colocado junto de tantas pessoas abençoadas. Então, a gente andando junto com Jesus, Jesus nos coloca junto de outras boas pessoas, né? Uma bênção. É uma maravilha nós estarmos na presença do Senhor. Lucas 24, eu quero ler do verso 13 em diante, um texto bastante conhecido dos irmãos. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 10 a 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão e que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécio e tadios de coração, para crerem que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Amém. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que continue a falar no nosso coração essa manhã. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia, meu Deus, ela se renova, meu Pai, a cada manhã, Senhor, sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Deus, por estar aqui, ó Pai, pela oportunidade, meu Deus, de te adorar, por essa casa de oração, ó Deus querido, pelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta, ó Pai, e pela comunhão que temos com o Senhor, a obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, que o Senhor, meu Deus, essa manhã continue a ministrar sobre nós. Fala conosco, meu Deus. Pai querido, que o Senhor abra os nossos olhos essa manhã, meu Deus. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor desempeça, meu Deus, a nossa visão e que possamos ver o Senhor, meu Pai. Possamos ver ao Senhor, meu Deus, em todas as circunstâncias. Ó Pai bendito, ó Pai amado, nós louvamos o teu nome, ó Pai. Bendizemos o nome do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, esse texto da palavra do Senhor é um texto que eu gosto muito. Eu acho muito bonita essa narrativa, eu acho impressionante, né, esses acontecimentos, os discípulos no caminho de Emaús. Mas se eu pudesse vir aqui e colocar um título novo aqui na minha Bíblia, eu não colocaria os discípulos no caminho de Emaús. Eu colocaria aqui Emanuel, Deus conosco no meio do caminho. Deus com os seus discípulos no caminho. Os discípulos estavam no caminho, eles estavam saindo de uma cidade e indo para outra. E, de repente, um fato inusitado, os dois discípulos conversando, caminhando, deviam fazer esse trajeto várias vezes, não devia ser a primeira vez que eles estavam nesse caminho, e de repente chega um visitante, um companheiro ali de caminho, e o que é que vocês estão tão preocupados aí? Por que vocês estão conversando tanto? E eles, mas por onde você estava? Será que você é a única pessoa nesses dias que não ficou sabendo o que aconteceu em Jerusalém? E ele deu uma de desentendido, mas que coisas? Quais? E ele fala, o que os nossos líderes, né, o que os nossos profetas fizeram com Jesus de Nazaré, que o crucificaram, que o mataram, e ali Jesus vai conversando com eles no caminho. Quando nós paramos para pensar nesses discípulos, a situação daqueles discípulos ali não era uma situação muito boa, a situação daqueles discípulos ali não era uma situação assim muito agradável. A nação de Israel, há muitos anos, ela era dominada pelo povo judeu, o povo judeu era dominado pelo povo romano, e era um domínio quase que de escravos, parecendo lá com o povo lá de Israel, quando estava sendo escravo do povo de Egito. E aí o que acontece? Tem-se a promessa de que vai vir um Redentor, surge um homem, e esse homem surge fazendo milagres, surge fazendo maravilhas, todo aquele povo coloca a esperança nesse homem, e fala, esse homem vai ser o novo rei de Israel, esse homem vai ser o novo Davi, esse homem vai ser o novo rei Salomão, e de repente esse homem morre. Então todas as esperanças, todas as expectativas morreram. Toda a esperança daquele povo, toda a expectativa daquele povo, junto com a morte de Jesus, essas expectativas morreram. Então agora os discípulos estão abandonando Jerusalém, eles estão saindo de Jerusalém e estão voltando para Emaús. A Bíblia nos fala que Jerusalém fica em cima do monte, então eles estão saindo do monte e estão descendo, provavelmente esse caminho aqui é um caminho de descida, eles estão saindo de uma parte alta, provavelmente indo para a parte mais baixa, então eles estão saindo, eles estão descendo, eles estão deixando ali a Jerusalém, que simbolizava a presença do Senhor. A presença do Senhor se manifestava em Jerusalém. Um dos maiores eventos do ano, os eventos esperados do ano era o quê? Vamos para Jerusalém, vamos visitar o templo do Senhor, vamos para a presença do Senhor. Então a ida para Jerusalém era uma ida cheia de expectativa, era uma ida com o coração ardente, era uma ida com ansiedade, estamos indo para a presença do Senhor. Mas agora eles estão saindo da presença do Senhor, eles estão saindo de Jerusalém, eles estão saindo da comunhão com os irmãos, eles estão deixando a presença do Senhor, e eles estão deixando a presença do Senhor entristecidos, eles estão deixando a presença do Senhor ali frustrados, eles estão ali deixando a presença do Senhor, todos com o coração ali todo despedaçado. Mas Jesus morreu e os discípulos? Aonde os discípulos ficaram? O que aconteceu com os outros, com os 11? Os 11 ficaram em Jerusalém, os 11 permaneceram reunidos, os 11 continuaram ali juntos. Então, eu olho para esse texto e eu enxergo que esses discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia só fala o nome de um, né? Só fala desse Cleopas. Dizem alguns historiadores que o outro discípulo era a esposa dele.
Então era um casal, né? Alguns historiadores defendem essa teoria, de que era um casal, tinha ido para Jerusalém e agora o casal está indo embora. Outros historiadores já dizem que o outro discípulo é o próprio Lucas, que escreve o Evangelho. Então era o Cleopas e o Lucas. Não sabemos se era o Lucas, se era a Maria, esposa de Cleopas, mas esses discípulos, eles estão deixando Jerusalém. Eles estão deixando a presença do Senhor, eles estão deixando a comunhão com os irmãos, porque os irmãos permaneceram reunidos. Então, quando eu olho para os discípulos no caminho de Emaús, esses discípulos, eles estão tomando alguns caminhos que talvez não fossem o caminho certo. Talvez deixar Jerusalém nessa época não fosse a decisão certa. Talvez deixar o centro da vontade do Senhor não fosse a decisão melhor a ser tomada. Possivelmente esses discípulos, eles tomaram uma decisão errada. Porque os outros não estavam com eles. Os outros não foram juntos. Provavelmente a decisão mais certa seria permanecer em Jerusalém. Permanecer reunido com os outros irmãos, permanecer na vontade do Senhor. Mas eles estão deixando, os irmãos, eles estão saindo da presença do Senhor. Então o que acontece? Eu vou olhar para a vida desses discípulos e eu vou enxergar aqui algumas coisas que, digamos assim, algumas decisões erradas. Talvez tomar o caminho de Emaús foi uma decisão errada. Deixar Jerusalém foi uma decisão errada. E no meio dessa decisão errada, a gente vai perceber o seguinte: esses discípulos, eles tinham um entendimento errado de quem era Jesus. Esses discípulos, eles não entendiam ao certo quem era o Senhor Jesus. Mas por que você fala isso? Se você observar comigo lá no versículo número 21, está dizendo o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é esse já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E também, no verso 19, ele vai dizer o seguinte: Jesus o Nazareno, que era varão profeta e poderoso em obras. Para esses discípulos, Jesus não era o Messias. Para esses discípulos, Jesus era apenas um profeta. Assim como teve o profeta Samuel, assim como teve o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, Jesus era mais um profeta. Eles tinham isso na mente deles. E outra convicção errada, que eles pensavam que Jesus iria trazer a redenção política para Israel. Jesus será um novo rei que vai nos libertar do Império Romano. Jesus não prometeu isso, irmãos. Em momento nenhum Jesus prometeu isso. Jesus falou que ele era o rei do seu reino, que ele era o redentor que iria trazer o reino de Deus para a terra. Mas eles queriam era que Jesus fosse um rei político. Jesus fosse o novo presidente. Jesus fosse o novo rei de Israel. Eles tinham um entendimento errado de quem era a pessoa Jesus. Então, assim, eles estavam entristecidos, eles estavam chateados, eles estavam totalmente incrédulos. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa errada de quem era Jesus. As expectativas erradas deles trouxeram uma frustração muito maior. As expectativas erradas de quem era Jesus e de que Jesus iria fazer, trouxe para eles, trouxe uma decepção muito maior. Jesus não prometeu isso. Jesus não tinha prometido isso, mas era o que eles tinham no coração, era o que eles esperavam. Além do entendimento errado, eu também posso enxergar que esses discípulos, eles eram totalmente imediatistas. Como assim? É esse já o terceiro dia, e nada aconteceu. Já é esse o terceiro dia, e nada de novo aconteceu. Eles queriam que tudo acontecesse num estralar de dedos. Eles queriam que tudo acontecesse instantaneamente. E Jesus olha para ele e fala assim: ó nécios e tadios de coração, ó quão imaturos vocês são, como vocês são imaturos, como vocês são imediatistas.
Por acaso não estava profetizado que teriam que ser 3 dias, e depois de 3 dias a redenção? Mas eles já queriam que tudo acontecesse instantaneamente. Eles já queriam que tudo acontecesse da noite para o dia. Eles não queriam esperar 3 dias. Eles não queriam esperar uma semana. Eles não queriam esperar um mês para que a resposta de Deus viesse na vida deles. Eles queriam que a resposta de Deus viesse na hora. Eles queriam tudo imediato. Eles queriam que as coisas acontecessem instantaneamente. Nós até ouvimos uns rumores aí, teve umas mulheres que foram lá no túmulo essa manhã e voltaram dizendo que ele não está lá porque ele ressuscitou. As mulheres disseram até que viram anjos, mas os nossos homens foram lá e constataram que não é verdade porque não viram anjo. Até viram que o corpo não está lá, mas os homens não viram os anjos, então não é verdade. Por isso nós decidimos ir embora. Por isso nós vamos sair daqui. Por isso nós não vamos ficar mais aqui em Jerusalém. Vamos voltar. Vamos continuar a nossa vidinha. Vamos voltar para a nossa vidinha de sempre. Vamos voltar para o nosso probleminha de sempre. Os discípulos do caminho de Emaús, eles tinham uma convicção errada de quem era Jesus. E esses discípulos também, eles eram muito imediatistas. Queriam as coisas instantaneamente. Queriam as coisas na hora. Queria a resposta de oração assim, num estralar de dedos. Minha avó dizia que é como se fosse colocar pilha no rádio. Colocou, o rádio já tem que falar, tem que funcionar. Será que nós nos identificamos um pouco com esses discípulos aqui? Será que às vezes nós também não somos imediatistas? Será que também nós não queremos orar agora de manhã e a resposta de oração amanhã? Orar hoje e a bênção já bater na nossa porta amanhã, bem cedo, de preferência? Esses discípulos, eles eram muito imediatistas. Eles queriam as coisas assim, de uma forma muito instantâneas. Esses discípulos, eles tinham uma fé superficial e baseada apenas naquilo que os olhos veem. A fé desses discípulos não era uma fé nas Escrituras, mas a fé desses discípulos era uma fé baseada apenas naquilo que os olhos veem. Foram alguns lá visitar lá o túmulo. Não vimos Jesus, mas também não vimos anjo. Não ressuscitou. Mentira. Mentira. Ué, mas por que é mentira? Porque nós não vimos. Ué, mas está escrito. Está escrito no profeta Isaías, está escrito no profeta Jeremias, está escrito lá no profeta Daniel, está escrito lá em Abacuque, mas nós não vimos. Se nós não vimos, não acredito. Só acredito no que eu vejo. Só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. A fé desses discípulos era uma fé superficial, apenas naquilo que os olhos veem. Esses discípulos, eles tinham N motivos para continuar reunidos em Jerusalém. Eles tinham N motivos para continuar reunido com os outros, mas eles não viram. Eles queriam ver Jesus ressurreto, mas porque eles não viram, vamos deixar tudo, vamos embora para casa. Esse negócio aqui foi só uma ilusão. Esse negócio aqui estava muito bom, estava muito bonito, estava muito maravilhoso, mas nada disso aqui era verdade. Isso aqui foi só um sonho, isso aqui era só conversa para enganar os outros, nossos problemas vão continuar do mesmo jeito, vamos voltar para a nossa casa. Uma fé apenas naquilo que os olhos veem, uma fé apenas nas coisas naturais, uma fé que não acreditava na palavra, a palavra que eles ouviram durante 3 anos e meio. Não era eu ensinando eles durante 3 anos e meio, não era um outro pastor da igreja ensinando durante 3 anos e meio, era o próprio Jesus ensinando durante 3 anos e meio, e mesmo assim eles não acreditaram. Mesmo assim, porque eles não viram, não acreditamos. Algumas mulheres até falaram, mas os nossos homens foram lá, não viram nada, então é mentira dessas mulheres, vamos embora para a nossa casa. Eles tinham uma convicção errada de quem era Jesus, eles eram imediatistas e eles não acreditavam no sobrenatural. Eles tinham uma fé apenas naquilo que os olhos veem. Uma outra coisa também é que esses discípulos no caminho de Emaús,
eles eram cegos espirituais. Cegos espirituais. O texto fala que Jesus se aproximou junto deles no caminho, mas eles não o reconheceram. Eles não o viram. E aí eu fui correr algumas versões da Bíblia. Essa minha versão aqui é a Revista Atualizada. Ela vai dizer que os seus olhos estavam como que impedidos de vê-los, né? Verso de número 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Em outras versões, por exemplo, a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, vai dizer que alguma coisa os impedia de reconhecer Jesus. Não o reconheceram. Mas o fato é, Jesus chegou junto deles e eles não o reconheceram. Conversavam com ele, discutiram com ele, mas eles estavam cegos espirituais. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles só estavam com os olhos nas coisas naturais. Eles só estavam preocupados com aquilo que os seus olhos veem. Eles só estavam com os olhos nas circunstâncias. E eu consigo olhar para esse texto aqui e eu imagino o seguinte, que quando a circunstância ela é muito ruim, quando a circunstância ela é muito desesperadora, quando a circunstância é uma circunstância muito oprimida, parece que a gente não enxerga aquilo que está em volta. Parece que tudo que a gente vê é apenas o nosso problema, é apenas aquela circunstância difícil. Os olhos deles não estavam abertos para o mundo espiritual. Os olhos deles estavam fechados para o mundo espiritual. Agora, a pergunta que eu me faço é o seguinte: não deixa claro aqui no texto se eles não viram por incapacidade deles ou se foi o próprio Deus que fechou os seus olhos espirituais. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, nós poderíamos parar para refletir aqui um pouco o que causa uma cegueira espiritual nos discípulos de Jesus. O que é motivo de cegueira espiritual na vida dos discípulos de Jesus? Estavam com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, acordavam, andavam o dia todo com Jesus, à noite eles iam ali poder presenciar as vigílias, as orações, milagre, multiplicação de pão, multiplicação de peixe, cura de paralítico, coloca ali e faz um lodo ali com a saliva, cura o cego, muitos milagres. Mas agora esses discípulos de Jesus, eles estão cegos espirituais. Cegos espirituais. Os discípulos de Jesus têm uma cegueira espiritual. Irmãos, o que é que causa uma cegueira espiritual num discípulo de Jesus? Quantos e quantos discípulos de Jesus estão aí caminhando, estão andando, mas não conseguem enxergar o Senhor Jesus? Quantas e quantas vezes estamos caminhando, estamos andando, estamos na nossa casa, estamos no nosso trabalho, mas não conseguimos enxergar o Senhor Jesus nessas circunstâncias? Quantas e quantas vezes, irmãos, estamos fazendo os nossos afazeres e o Senhor Jesus está ali do nosso lado, mas nós não reconhecemos o Senhor Jesus. O que causa cegueira espiritual? O que será que pode trazer uma cegueira espiritual nos discípulos do Senhor Jesus? E esse tema da cegueira espiritual é um tema que já há alguns meses nós temos meditado sobre eles. O pastor Jesus nos falou esses dias, né, no pequeno grupo nós temos falado sobre a cegueira espiritual. Primeiro motivo de cegueira espiritual, irmão, é o pecado. Pecado causa cegueira espiritual. Se tem pecado na vida do discípulo, os seus olhos espirituais são fechados. O pecado causa separação entre nós e o Senhor. Se tem pecado na vida do discípulo, ele não enxerga mais nada. Ele não enxerga mais nada. Como se fosse uma escama nos olhos. Os olhos estão abertos, os olhos estão piscando, mas não veem, não conseguem enxergar. Pecado. Quando Jesus faz uma advertência lá à igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, né? E Jesus faz uma advertência naquela igreja e fala assim: olha, eu tenho visto as suas obras e tal, e olha, você na verdade, você acha que você é rica, você acha que você é poderosa, você acha que você é abençoada, você acha que você é uma maravilha,
Mas eu quero te dizer o seguinte, na verdade, você é pobre, cega, nu e necessitada. Pobre, cega, nu e necessitada. E o fato de ser cego, você não enxerga que você é pobre. Você é cego, você não enxerga que você é nu. Você é cego, você não enxerga o tamanho da sua necessidade. Jesus faz uma advertência seríssima àqueles irmãos lá de Laodiceia, àquela igreja. Os discípulos no caminho de Emaús estão cegos espirituais. Eles estão cegos. Eles não conseguem ver as coisas espirituais que estão acontecendo em torno deles. Misericórdia. O que aconteceu com esses discípulos? Pode nem ser chamado de discípulo mais, ué. Por que nós vamos chamar esses discípulos de discípulos? Eles deixaram lá a igreja de Jerusalém, eles saíram lá do meio da comunhão dos outros, eles estão tomando um caminho que não é a vontade de Deus, eles estão saindo da vontade do Senhor, estão descendo o caminho abaixo, sabe-se lá por que eles vão fazer, o pensamento que está na cabeça desses discípulos, eles estão abandonando a vontade do Senhor. Mas aí, irmãos, vem o Emanuel. Aí, irmãos, no meio da história, aparece um fato maravilhoso, que no caminho errado, com a decisão errada, do jeito errado, Jesus se faz presente no meio deles. E aí, de repente, Emanuel, Deus conosco no caminho. Jesus se faz presente no meio deles e fala assim, o que é que vocês estão conversando aí? Que lá de trás eu estou ouvindo o barulho aí, já tem um tempo aí que vocês estão conversando e discutindo, o que é que vocês estão tão preocupados? E a Bíblia fala que eles pararam, eles estavam na caminhada, eles pararam, entristecidos, e falaram assim, você não ficou sabendo com o que aconteceu? E ele fala, não estou sabendo não, eu não estava por aqui, eu estava passeando em outros lugares aí, eu não estou sabendo não. Amor, você é o único, então, em Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu nesses últimos 3 dias. Irmão, Jerusalém virou um alvoroço. Jerusalém virou um negócio. Todo mundo estava sabendo. Sabe-se lá quantas pessoas tinha naquela cidade? 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Todo mundo estava sabendo sobre a crucificação de Jesus. Foi um evento. Foi um acontecimento, porque o maior de todos os profetas, na cabeça deles, era o Senhor Jesus. E agora eles o crucificaram. Irmãos, Jesus se faz presente com os seus discípulos no caminho. Não interessa o caminho, não interessa a convicção, não interessa a nossa situação. Jesus se faz presente com os seus discípulos no caminho. Se o caminho é bom, Jesus está junto. Se o caminho é tortuoso, Jesus também está junto. Jesus se faz presente com os seus discípulos no caminho. Estando certos, estando equivocados, mas Jesus se faz presente. Jesus não abandona os seus discípulos. Talvez se fosse eu, se fosse você, falava assim, aquele Cleopas lá, deixa embora. Não, deixa embora, que lá é um ingrato. Ficou aqui com a gente esse tempo todo, agora que nós precisamos aqui todo mundo ficar junto, que nós precisamos de força, que nós precisamos de união, o Cleopas vai embora, larga esse Cleopas para lá, um dia ele volta. Não, Jesus não é assim, Jesus não é assim. Jesus, ele se faz presente junto com os seus discípulos no caminho. Jesus fala assim, não, aqueles ali são importantes para mim, aqueles ali são importantes para mim. Aqueles ali, eles têm um valor para mim. E Jesus vai atrás. O Senhor, ele se coloca junto deles no caminho. Jesus se vai atrás, ele vai presente, porque ele quer mostrar para eles o seu interesse. Jesus se faz presente com os seus discípulos no caminho, e além de se fazer presente com eles junto no caminho, Jesus poderia muito bem caminhar com eles no caminho, calado, invisível. Está ali do lado deles, caminhando 11 quilômetros numa estrada de terra. Quanto tempo será que demoraria para fazer esse trajeto? 1 hora, 2 horas, 3 horas, meio dia de caminhada? Jesus poderia muito bem ir ali, junto com eles no caminho, calado.
Mas o Senhor, além de se fazer presente no caminho, Jesus, ele se interessa pelos seus discípulos. Ele se interessa. O Senhor se interessa pelos seus discípulos. Irmãos, o que é que vocês estão conversando aí, que lá de trás eu estou ouvindo aí? O que vocês estão tão preocupados? Nós estamos preocupados com o que aconteceu com Jesus de Nazaré e tal, não sei o quê. Você não ficou sabendo, não? E ele dá uma de desentendido. Não estou sabendo, não. Quais coisas? Quais? O que foi que aconteceu? Abra comigo. Fala comigo o que te preocupa. Fala comigo por que é que você está tão triste assim. Conversa comigo. Deixa eu saber o que está no seu coração. Deixa eu saber o que está te preocupando. O Senhor se faz presente com os seus discípulos no caminho. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor se interessa pelos seus discípulos. O Senhor não fica alheio. O Senhor não fica isolado. O Senhor não fica ali em silêncio. O Senhor, ele se interessa, ele mostra um interesse muito grande pelos seus discípulos. E quando os seus discípulos abrem o coração, quando os seus discípulos lhe contam tudo o que acontecera, aí o Senhor, ele vem com uma palavra de correção para os seus discípulos. Ele vem com uma palavra de correção, ele vem mostrar para os seus discípulos os seus erros. Ele vem com um puxão de orelha para os seus discípulos. Soa como um puxão de orelha. Ó nécios e tardios de coração. Essa palavra nécios e tardios, alguns traduzem essa palavra como se fosse assim, mas vocês estão muito lentos, vocês estão muito sonsos, vocês estão muito desapercebidos, vocês estão muito lerdos. Eu encontrei uma tradução que vinha com a palavra lerdo. Mas vocês estão muito lerdos. Por que vocês estão muito lerdos? Porque, por acaso, não era isso que tinha que acontecer? Por acaso não era isso que estava predito nas Escrituras? Por acaso o Filho do Homem não tinha que viver, ele não tinha que padecer, ele não tinha que ser crucificado, e ao terceiro dia ele não tinha que ressuscitar? Por acaso não era isso? E então o Senhor Jesus mostra o erro dos discípulos, e aí o Senhor Jesus começa a ensiná-los novamente. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, mostrando que o Messias, ele tinha que padecer e ele tinha que ressuscitar. O Senhor Jesus se faz presente com os seus discípulos no caminho. O Senhor Jesus, ele se interessa pelos seus discípulos. E o Senhor Jesus, ele corrige os seus discípulos. Todo discípulo do Senhor Jesus, ele é corrigido, irmãos. Todo discípulo, ele é corrigido. E o discípulo aceita a correção. O bode, não. O bode, ele não aceita a correção. O bode, ele dá cabeçada. O bode, ele dá a chifrada. O bode, a hora que ele vem ser corrigido, ele não aceita. Isso aí é muito difícil para ele. Aí ele já, é muita coisa. Aí isso aí para ele já passou dos limites. O Senhor Jesus mostra para eles o seu erro. O Senhor Jesus, ele mostra para eles o quanto eles estão errados. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Verso 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu olho os discípulos no caminho de Emaús, de todas as coisas erradas que esses discípulos fizeram, de tudo aquilo que esses discípulos fizeram que talvez não estivesse no centro da vontade do Senhor, essa atitude do verso 29 é uma atitude que muda toda a história. Mudou a história desses discípulos, mudou a vida desses discípulos. O fato de convidar Jesus para estar com eles. Convidar Jesus, fica conosco, já é tarde, já passou da hora de você continuar seu caminho. Não sei para onde você vai, mas nós já caminhamos aí esses 10, 11 quilômetros. Fica conosco,
Está tão gostoso aqui a nossa conversa, está tão bom ouvir você falar das Escrituras, fica conosco. O fato dos discípulos convidarem a Jesus para ficar com eles, mudou a vida deles completamente. O fato de convidar Jesus, o fato de insistir com Jesus, porque a palavra do Senhor aqui, ela não é usada de forma apenas assim, um mero convite. Mas essa versão, ela diz o seguinte: mas eles o constrangeram. Constranger, sabe quando a pessoa insiste tanto com você, que te deixa constrangido? Não, não quero. Não, mas vamos. Não, não quero. Não, mas vamos. Se você não for, eu não vou. Eu vou só por causa de você. E fala que aqueles discípulos, eles o constrangeram. Outras versões vão dizer que eles insistiram muito para permanecer com Jesus. Insistiram para ter a presença de Jesus. Eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. Irmãos, como isso aqui muda totalmente o rumo do texto. E a importância de nós insistirmos para Jesus ficar conosco. A importância de nós constrangermos o Senhor para ficar conosco. E às vezes nós não insistimos não, irmão. E no mundo que nós vivemos hoje, o que nós não temos é paciência para insistir com nada. Quer, não quer, tá bom, chega. Eu sou um desses. Acho que eu não tenho paciência para insistir com nada. Quer, que bênção. Quer, não, irmão, Deus vai levantar outro. Então tá bom, vamos bola para frente. Mas com Jesus não. Eles insistiram. Eles insistiram com Jesus. Jesus, fica conosco, vai lá na nossa casa, vamos conhecer a nossa casa. Nós temos lá um pãozinho, não é o melhor dos melhores da cidade não, mas é um pãozinho gostoso. Vamos lá para o senhor comer um pãozinho com a gente. Vamos lá, aí o senhor pode jogar uma água nos pés, o senhor pode dar uma descansada. Fica na nossa casa, fica conosco. Irmãos, como o fato de insistir com o Senhor Jesus mudou a história desses discípulos, mudou a vida deles completamente. Como nós precisamos insistir para permanecer na presença do Senhor. Para permanecer na presença do Senhor é necessário insistência, é necessário perseverança, é necessário você ter opiniões convictas, porque senão você troca a presença do Senhor por qualquer outra coisa. Você troca a presença de Jesus por qualquer outra coisa. Eles poderiam dispensar aquele visitante. Por quê? Porque eu estou com a televisão lá em casa me esperando. Não, eu já estou com a programação prontinha. Eles podiam dispensar esse visitante porque eles tinham outro lugar para ir. Já estou com um jantar marcado na casa do Beltrano. Já estou com fulano que está me esperando para eu ir lá para a casa dele. Irmãos, quantas coisas hoje nos chamam para nós abandonarmos a presença do Senhor. Quantas coisas para nos tirar da presença de Deus. No trabalho, em casa, na família, na faculdade, na escola. Quantas e quantas coisas para nos tirar da presença do Senhor. Para permanecer junto de Jesus, é necessário muita insistência. Muita insistência. Você tem que insistir, você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que ter opinião firme. Fica, Jesus, fica aqui em casa. Aqui em casa a gente fala umas coisas aqui que não agrada o Senhor não, Senhor, mas fica aqui em casa. Jesus, de vez em quando aqui em casa nós fazemos umas coisas aqui que não agrada o Senhor não, Jesus, mas fica aqui em casa. Fica aqui em casa, Jesus. Fica aqui em casa, não sai daqui de casa não, pelo amor de Deus. Porque quando Jesus sai de perto, irmãos, misericórdia. Essa semana nós fomos visitar uma casa que está meio atribulada lá, e aí chamaram a gente para ir lá orar nessa casa. Vamos lá orar. Irmão do céu, tinha jeito nem de entrar, de tanta bagunça. Tinha jeito nem de lugar para você pisar, sabe quando você tem que escolher o canto assim para você poder pisar lá, de tanta bagunça. E aí nós oramos, e depois a gente conversando, e falou assim, e aí, você percebeu alguma coisa? Eu falei, eu percebi que a bagunça ali está de um jeito que não tem jeito mais, ué. Se a casa está daquele jeito ali, como é que a vida da pessoa vai estar arrumada?
Como que a pessoa com a vida arrumada mora num lugar bagunçado daquele jeito? Misericórdia, não tem jeito não, irmão. Não tem jeito não. Irmãos, para permanecer na presença do Senhor, tem que ter insistência. Tem que ter insistência. Se você não insistir, você perde a presença do Senhor. Você perde a presença do Senhor. Quantas e quantas vezes você já esteve na presença do Senhor, mas por causa disso aqui, ó, você perdeu a benção. Por causa disso aqui, ó, você perdeu a paciência, você já abandonou aquilo ali. Parece que a gente ouve, né? Você vai para um culto, ouve uma palavra que está, não sei o quê, chega ali no estacionamento, pronto, adiantou nada vir para o culto, adiantou nada vir para a igreja, jogou fora as 2 horas que você ficou aqui dentro, vai ter que voltar para dentro da igreja de novo, ficar mais 2 horas dentro da igreja de novo, para ver se resolve alguma coisa. Para permanecer na presença do Senhor, é necessário muita insistência, irmãos. Aqueles discípulos, eles insistiram com o Senhor, e o Senhor atendeu. O Senhor atendeu o seu pedido. E aí eu me faço uma pergunta. Conhecendo toda a narrativa bíblica, se aqueles discípulos não tivessem insistido com Jesus, será que Jesus ia continuar direto no caminho? Ou não? Será que Jesus ia na casa deles? Ou será que Jesus iria continuar no caminho que ele fez de conta que iria fazer? Porque a Bíblia fala que, fazendo menção como quem continuasse no caminho, os discípulos o constrangeram para que ficasse. Vamos chegar lá, irmã. Nós vamos chegar lá. Primeira bênção quando você tem Jesus na sua casa. Primeira bênção, comunhão. Fala que Jesus foi com eles em casa e eles se assentaram à mesa. Assentaram à mesa com Jesus. Quando você convida Jesus para permanecer com você, você tem comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor nos consola, a comunhão com o Senhor, ela nos corrige, a comunhão com o Senhor, ela nos anima. Aqueles discípulos, eles começam a desfrutar da comunhão com o Senhor. Eles se assentam à mesa e eles vão comer, eles vão beber, eles passam a ter comunhão com o Senhor Jesus. E no momento de comunhão, a segunda bênção. Qual que é a segunda bênção quando você tem Jesus na sua presença, quando você está na presença do Senhor? Os milagres acontecem. Irmãos, como que nós precisamos dos milagres do Senhor? Nesses últimos dias, como que nunca precisou antes, precisamos dos milagres do Senhor. Quando eles estão ali tendo comunhão, partiu o pão, Jesus tendo dado graças, partiu o pão, deu para eles comerem. Quando eles comem o pão, os seus olhos se abrem. Os seus olhos espirituais se abrem e eles reconhecem quem é o Senhor Jesus. Então, quando eles estão na presença do Senhor, aconteceu um milagre. Aos nossos olhos espirituais serem abertos, é um milagre. É um milagre do Senhor. A pessoa que é cega espiritual, às vezes ela é cega espiritual e talvez isso nem é porque ela quer. Mas é necessário um milagre da parte do Senhor para que os olhos espirituais sejam abertos. E quando é que eu sei se eu sou um cego espiritual ou não? Só depois que eu for curado. Porque se eu não for curado, eu não vou saber. Porque são realidades espirituais. Tem coisas que às vezes nós somos cegos espirituais para algumas realidades a vida toda e nunca nos apercebemos disso. Porque se os olhos deles não fossem abertos, o Senhor Jesus ia ficar com eles, o Senhor Jesus ia estar com eles e eles jamais iriam reconhecer o Senhor Jesus. Quantas circunstâncias, irmãos, há um mundo espiritual ali nos cercando e nós não enxergamos. Estamos lidando como se fossem coisas espirituais, como se fossem coisas naturais, melhor dizendo,
realidades espirituais, e nós estamos lutando com armas carnais. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Quantos problemas são problemas espirituais e os nossos olhos estão fechados? Os nossos olhos estão fechados. Estamos ali lutando, brigando, como quem dá murro na ponta de faca, lutando com armas carnais para uma realidade que é uma realidade espiritual. Para uma realidade que é uma realidade que está muito além da nossa compreensão e que nós precisamos é da ajuda do Senhor. Nós precisamos é a ajuda do Senhor. Conheço pessoas que não prosperam financeiramente. Por quê? Por problemas espirituais. Conheço pessoas que não conseguem ter uma vida de paz, uma vida de alegria. Problemas espirituais. Conheço pessoas que por onde anda tem problema de relacionamento. Parece que o mundo inteiro está contra ela. O mundo inteiro é contra ela. Não é problema de relacionamento, são problemas espirituais e os olhos estão fechados para essas coisas. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, porque quando nós convidamos o Senhor para estar conosco, no meio dessa comunhão, os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Você consegue contar quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Você consegue contar quantas bênçãos você já recebeu das mãos do Senhor? Aquelas que você sabe, aquelas que você consegue perceber e falar assim, não, essa aqui realmente eu tenho que dar glória a Deus, porque essa aqui só o Senhor. Não teve minha interferência, não teve nada. Quantas bênçãos, irmãos? Quantas bênçãos quando nós convidamos o Senhor Jesus para ficar conosco? Quantas bênçãos quando nós convidamos o Senhor Jesus e falamos, Senhor Jesus, fica conosco? Quantas bênçãos, quantos milagres. Na nossa igreja, quantos testemunhos de pessoas que já foram curadas aqui dentro. Quantas pessoas foram curadas de câncer. Quantas pessoas que foram curadas de outras enfermidades. Quantas bênçãos, irmãos, o Senhor já tem feito no nosso meio. Quantas bênçãos o Senhor já nos tem nos dado. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós chamamos o Senhor para continuar conosco. Senhor Jesus, fica conosco. Fica conosco. Quando nós chamamos o Senhor para ficar conosco, temos comunhão com o Senhor, milagres acontecem e nós somos renovados pela presença de Jesus. Vamos continuar lendo o texto? Verso de número 30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Verso 31. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e os outros com eles. Quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, nós temos comunhão com o Senhor, os milagres acontecem, a revelação da palavra, o coração deles se ardiam, enquanto o Senhor Jesus estava pregando para eles. Quando o Senhor Jesus estava os ensinando, eles sentiam ali o coração ardendo. O que é o coração ardendo quando você está lendo a palavra do Senhor? É a presença do Espírito Santo. Isso é o Senhor te revelando, é o Senhor te alimentando com essa palavra. A palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas. A palavra do Senhor é alimento. Música é bom, é uma bênção, mas a música não é um alimento em si. Só a pregação é bom, é uma bênção, mas a pregação sozinha, sem a leitura da Bíblia, ela não resolve. A leitura da palavra do Senhor é o alimento que nós precisamos. A leitura da palavra do Senhor. Leitura da palavra do Senhor e oração, irmãos, nós tradicionalmente damos isso ao nome de devocional. Devocional. Primeiro remédio, ou melhor remédio para resolver qualquer tipo de problema na sua casa, devocional.
Devocional, irmão. Volta para o devocional. Volta lá para o devocional, ó. Aquele que tem um tempão que você não faz. O culto doméstico, sabe? Lá, leitura bíblica, oração, lá, você com a sua casa. Não precisa ter horário marcado, não precisa ter visita, não precisa ter lanche, não precisa ter nada dessas coisas. Devocional. Você, sua esposa, seus filhos. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui e vamos orar. Uai, mas não é hora disso não. E tem hora, irmão? Tem hora para isso? Tem hora? Não tem hora não, irmãos. É comunhão, nós estamos na presença do Senhor. Se o Senhor Jesus está na casa, qualquer hora é a hora do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. De manhã, de tarde, de madrugada, qualquer hora. O Senhor está ali no meio deles, tem comunhão com eles. O Senhor está ali no meio deles, tem milagres. O Senhor está ali no meio deles, tem revelação da palavra. E o Senhor está ali no meio deles, tem encorajamento. O que é o encorajamento? Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. No mesmo instante, imediatamente, não terminou o pão, não terminou nem o cafezinho, irmãos. Imediatamente deixaram tudo ali como estava e voltaram para Jerusalém. Quanto tempo de caminhada, irmãos? 10 quilômetros, 11 quilômetros, numa estrada de chão, cheia de pedra e poeira. Irmãos, eles estavam no final do dia. Eles convidaram Jesus para entrar, porque já não era a hora mais de caminhar. Sei lá, 5 da tarde, 6 da tarde. E imediatamente eles deixaram tudo e 11 quilômetros de volta. 10 quilômetros de volta, à noite, irmão, não tinha iluminação pública, não tinha lanterna, não tinha carro, não tinha bicicleta, na mesma hora. Irmãos, o encorajamento do Espírito Santo na vida deles foi tão grande, que eles fizeram algo inesperado, eles fizeram algo que não estava no plano, eles fizeram algo que estava muito além do que ficar ali comendo e bebendo e conversando. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo faz uma obra na nossa vida. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor é que nos anima. É o Senhor que dá o ânimo. É o Senhor que dá o ânimo para trabalhar. O Senhor dá o ânimo para poder fazer a vontade dEle. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo nos encoraja. Que bênção. Irmãos, que bênção. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada disso, irmãos. Não precisamos ficar aí correndo atrás das coisas do mundo, namorando aí com as coisas do mundo, flertando aí com o pecado. Hoje eu peco, amanhã não sei se eu peco hoje, não sei se eu peco amanhã. Quando nós estamos na presença do Senhor, não precisamos de nada dessas coisas. Aqueles discípulos, eles foram encorajados. 11 quilômetros, à noite, no escuro, cansados, depois de um dia exaustivo, depois de ter acordado de madrugada, depois de ter passado o dia todo cansados, eles se levantaram imediatamente e voltaram para a comunhão com os outros. Imediatamente. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos estar na presença do Senhor. O fato de insistir com Jesus mudou toda a história daqueles discípulos. Agora imagina você entrevistando aqueles dois, quando eles estão saindo de Jerusalém. Você encontra com eles e fala assim: e aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Eles vão falar: não está tudo bem. Nós estamos tristes, nós estamos totalmente aqui entristecidos, estamos incrédulos, estamos aqui com o coração partido. E agora você encontra com esses discípulos à noite, quando eles estão voltando para Jerusalém. Imagina o brilho no rosto desses dois discípulos. Imagina a alegria no coração deles. Você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos indo para casa e nós encontramos com um homem e nós chamamos esse homem para ficar em casa. E esse homem era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez um milagre. O Senhor Jesus, quando Ele abriu o pão, os nossos olhos espirituais se abriram. E agora nós voltamos correndo, nós voltamos animados. O Senhor ressuscitou. Aleluia! É verdade. O Senhor está vivo. Glória a Deus.
Eles estão animados pela presença do Senhor. Eles estão animados porque eles têm comunhão com Jesus. E eles voltam para onde estão reunidos os 11 e os outros discípulos. E quando eles chegam lá, eles é que animam os outros. Olha que bênção, irmãos. Eles que foram embora porque estavam desanimados. Eles foram embora, abandonaram. Mas agora eles chegam com uma boa nova. Agora eles chegam com a boa notícia. O Senhor Jesus está vivo. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai falar, é verdade, as mulheres foram lá no túmulo de manhã, não o viram, viram anjo, mas nós o vimos pessoalmente, nós o vimos em corpo, nós o vimos e ele andou e caminhou conosco, nós o vimos, ele está vivo. E aí eles animam os outros, eles encorajam os outros, e quando estão todos reunidos em Jerusalém, a bênção que já era grande fica maior ainda, porque lá no meio da reunião, com todos reunidos, o Senhor Jesus aparece para todos eles. O Senhor Jesus aparece para todos eles. Quando você acha que a coisa não pode melhorar, tem mais bênção de Deus ainda para vir, irmãos. Tem mais bênção, tem mais de Deus, irmão, para a sua vida, para a minha vida, tem mais de Deus para nós. Tem mais de Deus para nós. Não se conforme com o que Deus tem te dado. Tem mais de Deus para nós. Precisamos romper com a mornidão espiritual. Precisamos romper com a nossa mordomia cristã, porque tem mais de Deus para nós. Tem mais. Se esforce um pouquinho mais. Insiste um pouquinho para ficar na presença do Senhor, porque tem mais. Tem mais de Deus para a sua vida, tem mais de Deus para a sua casa. Deus ainda tem muito mais para mim e para você, meu irmão. Precisamos insistir para ficar na presença do Senhor. Emanuel, Deus conosco no caminho. Não importa o caminho. Não importa as decisões erradas. Se pudéssemos voltar atrás para corrigir as decisões erradas, mas ainda hoje, nas decisões erradas, o Senhor está conosco. O Senhor, Ele quer nos corrigir dos nossos erros. E o Senhor, Ele quer estar na nossa casa. O Senhor, Ele quer ter comunhão conosco. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor quer nos trazer revelação da palavra. O Senhor, Ele quer nos encorajar. E o Senhor tem ainda infinitas bênçãos para mim e para você. Se eu olhasse para a minha vida, há 5 anos atrás, eu não imaginava o tanto que eu seria abençoado como eu sou hoje. Se eu olhasse na minha vida, imaginasse a minha vida daqui 10 anos, como que você vai estar, Ricardo, em 2017? Na minha lista de bênçãos, eu não estaria tão abençoado como eu sou hoje. E eu sei que daqui a 10 anos, Deus ainda tem muito mais para mim. Deus ainda tem mais para nós, irmãos. Deus ainda tem muito mais para as nossas vidas. Precisamos insistir na presença do Senhor. Não desista da presença do Senhor. Não troque a presença do Senhor. Não deixe a presença do Senhor por causa de qualquer coisa, mas insista com o Senhor. Senhor, fica comigo. Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fica, Senhor, fica conosco. Fica aqui em casa, Jesus. Faz uma obra nessa casa aqui, Jesus. Faz uma obra nesses meninos aqui, Jesus. Faz uma obra na minha vida. Faz uma obra aqui, Jesus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, os milagres acontecem. Vamos ficar de pé?